Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos aí para mais uma videoaula para vocês aí, tá? Agora, continuando aí a nossa lei 10.094, que é a lei complementar que traz o Estatuto dos Servidores Públicos de Serviço do Rio Grande do Sul. Como disse na aula anterior, nós iremos organizar esta aula, na verdade é um mini curso sobre o Estatuto, né? É um mini curso aí bastante completo, bastante detalhado, e eu já disse e vou repetir para vocês, se você confiar aqui no professor do coração, professor Luiz, você pode ter a certeza absoluta que você estará competitivo para acertar todas as questões do Estatuto. Agora, a gente vai tratar tudo sobre o título 2, né? Que ele fala do provimento, né? Professor, o que é o provimento, né? O provimento vai ser o quê? É o ingresso, né? A forma de investidura, né? É o ingresso no cargo público. E nós temos aí, no Estatuto, trouxe aí 6 possibilidades aí de ingresso no cargo público. Promoção, movimentação por merecimento ou por mérito. A gente vai falar tudo sobre a promoção. Vacância, vem de vago, né? Ao mesmo tempo que tem o provimento, que é o preenchimento do cargo, o preenchimento da vaga do cargo público, que é o cargo esse que foi criado por lei, existe as hipóteses de que o cargo vai se tornar vago. A gente vai estudar aqui. Movimentação é o deslocamento do servidor e a redistribuição, o deslocamento dos cargos. A gente vai falar todos esses assuntos aí com bastante desenvoltura, são assuntos bastante interessantes. Vamos começar aqui pelo provimento, né? Cada item desse, né, de provimento, por exemplo, vai ser tratado em um capítulo específico. Vamos falar do provimento, né? São formas de provimento de cargo público, né? Então vem comigo aqui. Segundo o Estatuto, nós temos 6 formas de provimento, né? Nós temos aqui a nomeação, a readaptação, a reintegração, a reversão, aproveitamento e recondução. Tá? Prometo para vocês que nós vamos ver cada assunto desse detalhadamente, porque isso sim é potencial questão de prova. Tá? Esse aqui é potencial questão de prova. De todos os assuntos que a gente já conversou aqui sobre o Estatuto, este aqui é o mais importante, esse aqui é um dos mais aí cobrados na prova. Então, forma de provimento, você tem que saber. Nomeação, né? O que é nomeação? Nomeação vai ser a forma do provimento originário, né? Vai lá, nomeação vai ser a forma originária. Essa forma originária significa que ela é primária, inicial, né? A partir da nomeação, o servidor vai ocorrer outras formas de provimento, que serão todas elas em decorrência à nomeação, né? É claro que a nomeação ela vai se dar através da posse, né? Você vai tomar posse, você vai ser nomeado, né? Nomeação é uma aula específica, é um ato aí emanado da autoridade. Professor, o que vem a ser readaptação, né? Readaptação, isso acontece muito na área de educação. Eu tive oportunidade na minha vida como gestor governamental, com muito orgulho que eu tenho dessa carreira, eu tive a capacidade aí, eu tive orgulho de prestar serviço por várias secretarias, entre elas a Secretaria de Educação. Lá na Secretaria de Educação, garanto para você, onde tem a maior incidência dessa movimentação de provimento, que é a readaptação. O servidor, o professor, está lá dando aula, vamos colocar que não é canetão, é giz, ele é alérgico a giz, né? Então, enquanto, né, a administração pública não dá condições, por exemplo, de trabalho para o professor, né, naquela escola, ele vai ser exonerado? Não, ele vai ser readaptado em uma outra, função semelhante à de professor. Então, esse aqui é o Instituto da Readaptação, né? Reintegração, a reintegração ocorre quando o servidor ele é demitido ao bem do serviço público e ele vem recorrer administrativamente ou vai recorrer aí judicialmente, e essa decisão ela vem a ser reformada, né, cancelada, anulada, por exemplo, e aí ele vai voltar. Então ele era servidor público, o cara aprontou, foi demitido ao bem do serviço público, foi demitido, não é a palavra exoneração, ele foi demitido, ele sofreu a punição de demissão, foi na justiça, ganhou e ele vai retornar. Qual que é o nome desse retorno? Chama-se reintegração. Ele vai ser reintegrado, né? A gente vai estudar esse cara em detalhes também. Reversão, tá?
que vem a ser a reversão? O servidor público, ele aposentou, né? Aconteceu alguma das hipóteses aí previstas no estatuto, que a gente vai ver todas elas, né? O que acontece? Ele está aposentado e ele vai retornar às suas atividades. Ele vai retornar o servidor aposentado, né? Então, vou só anotar aqui, né? Então, readaptação, só voltando um pouquinho aqui, é limitação. Limitação funcional do servidor. Mas quando eu estudo, eu tenho que escrever. Para dar aula também eu gosto de escrever, né? Reintegração é no caso do servidor, ó, demitido, né? Reversão, o caso do aposentado, né? Aproveitamento, né? Aproveitamento, como é que acontece esse aproveitamento, professor? O aproveitamento, a primeira informação que você tem que saber é que ele vai decorrer através do Instituto da Disponibilidade. Então você tem que estudar disponibilidade e aproveitamento no mesmo bloco para você ter uma visão sistêmica do assunto. Só quando que ocorre a disponibilidade? Você está lá bem bom, lá, né? De boa no seu órgão, e aí vem uma lei e extingue seu órgão e todos os cargos ali que estão. É claro que está o cargo ocupado, ele vai ser extinto na proporção da sua vacância, né? Proporcionalmente de acordo com a sua vacância, né? Então você estava lá, e aí, professor, você tem estabilidade. Se você tem estabilidade, você não pode ser exonerado, você não pode ser mandado embora. Então você gosta da estabilidade, né? E aí, professor, não tem onde trabalhar, o órgão que eu trabalhava não existe mais. Você vai ser colocado em disponibilidade. Então você fica lá, de boa, recebendo, né? A gente vai estudar as regras de disponibilidade, né? A partir do momento que encontra uma vaga compatível contigo, você vai ser o quê? Vai ser aproveitado. Então, aqui é decorrente da disponibilidade. Tá? Aí. Pronto. É o aproveitamento. Recondução, né? A recondução, ele vai acontecer em dois casos, né? Só para exemplificar, né? Inabilitação em estágio probatório, tá? E na reintegração. Tá aí, para vocês aí vai ser o caso da recondução. O cara vai ser reconduzido. É punição? Claro que não. Lembra do caso que o cara aprontou? Ele foi demitido bem do serviço público, ele entrou na justiça, o processo demorou 5 anos. Nesses 5 anos, né, a administração pública estava com uma vaga em aberto do cargo que o cara deixou, fez concurso público, nomeou um cara, o cara estava lá bem bom, tá certo? Trabalhando. Aí o seguinte, o cara que foi exonerado, demitido, ele vai voltar nessa vaga. E se o ocupante dessa vaga já adquiriu a sua estabilidade, ele vai ser reconduzido, se for servidor público, ao cargo anterior. Então essas aqui são as regras, entendeu? São as regras aqui de provimento segundo a Lei 10.098. De novo, isso cai. Ah, professor, só com essa explicação fica competitivo? De jeito nenhum. Tá? Cada item desse, existe um mundo de detalhes que o examinador pode cobrar para vocês, né? Então vamos lá. Forma de provimento: nomeação, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Eu quero que vocês anotem no seu material de apoio 4R, AN, tá? Vamos colocar o P assim e vamos colocar entre aspas, 4R, ANP. 4 R's: readaptação, reintegração, reversão e recondução. Ok. A, aproveitamento. N, nomeação. Esse P aqui é de promoção. Tá? Vou explicar ele, ó, interrogação, no futuro. Daqui a pouco a gente explica. Isso aqui é um macete, 4 R's, ANP, né? Ok. O nome dessa parte aqui é o quê? São disposições gerais sobre as regras de provimento, né? E aí, professor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber uma súmula vinculante, né? Eu acredito que na altura do campeonato você já saiba que somente o Supremo Tribunal Federal pode estar editando súmulas vinculantes que obrigam toda a administração pública, todos, né?
inclusive o próprio Poder Judiciário, inclusive, lógico, né? O que? O cumprimento. O que diz a súmula vinculante 43, né? Vamos ler isso aqui tem algumas coisas por trás. Como disse, o nosso estudo aqui é um estudo completo, um estudo para você entender a administração pública. É inconstitucional, ou seja, não pode, né? Toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se. O que é investir-se? É a investidura. O cara quer ser servidor público, então ele vai ter que investir-se no cargo público. Então ele vai entrar no cargo público, tá certo? Ó, para ser servidor, investir-se. A gente já explicou da investidura. Sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. Então é o seguinte, a investidura no cargo tem que ser através de concurso público, aqui é o originário, em cargo que não integre carreira. Olha, em cargo que não integre carreira, na qual anteriormente investido. Num cargo que não integra carreira. Aí eu tenho que fazer essa explicação para vocês, cara. Muitos professores não explicam, né? Primeira coisa, professor, o que motivou aí essa súmula vinculante, né? Essa súmula vinculante aqui, ela motivou por dois institutos que nós tínhamos, a ascensão, tá? A ascensão e a transferência. Olha aí. Tá? Então, essas duas modalidades aqui são consideradas inconstitucionais. Aí eu peço para vocês, tá? Dar uma paradinha no vídeo, tá? Colocar lá no Google, Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federal. Lá na parte de provimento, você vai estar escrito assim, vai estar lá, ó, ascensão e transferência, risquinho aqui, escrito inconstitucional, tá? Tá aí, né? Pessoal, como é que funciona isso, né? É o famoso golpinho que era dado na administração pública, tá? Pessoal, como assim golpinho, né? Vamos supor que você fez um concurso para o cargo de técnico, tá? Cargo de técnico, tá? Técnico do SUS, tá aqui. Tá? Esse aqui, o técnico do SUS, é uma carreira, é de carreira. Tá? Essa carreira aqui, a escolaridade é nível médio. Ok? Tá aí, você fez aqui. Então você entrou aqui. Tá? Você entrou aqui, fez concurso, ok. E aí, o que acontece? Tem outra carreira aqui, chamado analista. Vou dar um exemplo bem gritante aqui para vocês entenderem. É outra carreira. Analista fiscal. É outra carreira. Aqui tem a lei, por exemplo, lei, tá? XXXX YY, tá? Essa aqui é uma carreira, tá? É uma carreira. OK? Olha só. Ela é, por exemplo, nível superior. É outra carreira. Ela foi instituída por outra lei. Tá? Aí. Por outra lei. Aí. O que acontece? O cara está aqui, no decorrer do técnico do SUS, ele consegue um nível superior, ele consegue todos os requisitos desse cargo de analista. Ele fala, poxa, eu já sou técnico do SUS, eu já passei no concurso, fui entrado no concurso, eu tenho todos os requisitos aqui. Então existia a possibilidade de você se transferir dessa carreira para essa outra carreira, né? Ou existia a possibilidade da ascensão, né? Você sair daqui para cá, que era um outro motivo. Aí o que diz o Supremo? Parou. Essa ascensão aqui, ó, é sem concurso público. Para entrar nessa carreira aqui, somente através do quê? De provimento originário. Só através de novo concurso. Só através de concurso público. Aí. Aí, isso que diz, ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sair daqui para lá.
através da ascensão e transferência, por exemplo, né? Ele fez concurso para ir para cá? Não fez, né? Sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento aí, ó. Não pode, aqui tem que ser só concurso, ok, né? Encargo que não integra a carreira do qual é anteriormente investido. Então, o cargo não integra anteriormente investido. Então, está aqui para vocês, né? Não pode, né? Agora, tá? O que pode? Outra coisa, vou passar um risquinho aqui, tá? Outra coisa aqui. Então, você faz aqui, concurso, tá? Cargo, AFA, assistente fazendário, tá aqui, tá? Esse cargo tem 200 vagas. Exemplo, 200 vagas, tá? Tá aqui. Nível médio. Como é que é a carreira? Estrutura de carreira. A, B, C, D e E. Está aqui. Você faz o provimento, a investidura inicial. Através de concurso. Professor, eu estou na classe A. Você vem para B. Através da promoção de mérito, por exemplo. Ó, aí depois você vai para C, antiguidade. Ó. Isso aqui pode, isso aqui é constitucional. Isso aqui não é ascensão nem transferência, porque do A até o E você continua sendo AFA. Você continua sendo AFA. Você é AFA classe A. Você é AFA classe B. Você é AFA classe C, D e E, por exemplo. Então isso aqui é permitido, tá? Isso aqui é permitido, tá? Isso aqui é permitido. O nome dessa movimentação aqui chama-se de promoção. Tá? A gente vai explicar para vocês. Por isso que essa promoção, e nos estatutos aí da vida, considere isso aí como uma forma de provimento. Provimento o quê? Derivado, movimentação dentro da carreira. Tá? Tá ali, ó, tá? Do provimento. Então isso aqui é permitido. Então a súmula 43 é para bloquear o exemplo de baixo, ok? Abaixo que eu expliquei. Então é importante ter este conceito, este juízo de valor. Tá? Então, vamos lá, súmula 43, né? É inconstitucional toda a modalidade de provimento, ascensão e transferência, por exemplo, que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, o famoso pulinho, golpinho, né? Destinado ao seu provimento, em caso que não integre a carreira, tá? Na qual anteriormente é investido. Na qual, então, deu os exemplos para vocês. Bacana? Ok, ótimo, né? Professor, forma de provimento, macete 4R ANP, né? Macete, R, reversão, vamos lá, reversão do aposentado, né? Recondução, inabilitado no estágio probatório, e no caso da reintegração que vai ocorrer, readaptação, servidor com limitações físicas, reintegração do demitido. 4R, normal, Brasil todo, todos os institutos seguem essa estrutura, essa nomenclatura, né? ANP, aproveitamento, decorrente do quê? Da disponibilidade. Nomeação, que é o provimento originário. Fechou? 10. Essa promoção está em amarelinho para quê? Por quê? Porque, excepcionalmente, nesse estatuto, a Lei 10.098 de 94 do Rio Grande do Sul, essa lei complementar, não considera o provimento, tá certo? Não considera o provimento como sendo uma forma de provimento. A lei não considera a promoção como uma forma de provimento, mas na Lei 8.112, por exemplo, ele é considerado. Bacana? E eu também considero, mas aqui cada estatuto tem várias particularidades aí. Essa aqui é uma particularidade, aluno que está acostumado a estudar só a Lei 8.112 deve prestar bastante atenção nesse detalhe, ok? Fechou. Ainda do provimento, a teoria geral para vocês do provimento, né? Então nós temos provimento originário, somente um caso. Qual é? Nomeação. Provimento originário, único caso, nomeação. Na prova, no comando da questão, caiu originário, putz, qual que é o gabarito que você vai ter que achar? Imediatamente você vai ter que achar a nomeação. O derivado, o restante, né? Então, provimento originário, para aprofundar mais um pouco ainda, ele se dar-se-á
em duas hipóteses, né? No cargo público, no caso da administração pública direta, nas autarquias e nas fundações, e no emprego público, aquelas regidas pela CLT, empresas de sociedade mista, empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Vem comigo. Ambos os casos necessitam de prévia aprovação em concurso público, e aí você vai ter no regime jurídico único, cargo público, provimento originário, tá certo? Através do concurso, da nomeação, e emprego público através da CLT. Ou seja, né? Atenção, provimento originário se dá somente, tão somente, exclusivamente com a nomeação. De novo, tá? Provimento originário se dá somente, tão somente, exclusivamente pela nomeação. E isso cai em concurso, né? E o provimento derivado? Derivado significa deriva de algo. Ou seja, vai derivar de um anterior. Qual que é o anterior? Da nomeação. Então, depois da nomeação, nós vamos ter 6 formas de provimento. Né? 6 formas de provimento. É aquele que se dá com o titular de um cargo público em outro cargo da estrutura da administração pública, sem a realização de concurso público. Concurso público só originário, que é a nomeação, né? Que ele pode ocorrer de forma vertical, horizontal ou por reingresso. Pode cair na prova a forma de provimento por reingresso. O cara sai do cargo e volta, né? Então vamos ver as hipóteses aí. Vertical, ó, tá? Vertical, né? Vertical. Vertical é somente o caso da promoção. No caso aqui, promoção não é considerado forma de provimento, mas isso aqui é a teoria geral, tem que saber. Ocorre com a passagem de um cargo para o outro, A, B, C e D, né, da mesma estrutura, implicando a ascensão, por exemplo. Né? Essa ascensão é a ascensão da carreira, né? Não é aquela de carreiras diferentes, é na carreira. Segundo, é horizontal, né? Horizontal, sou professor, fiquei com limitação para dar aulas, mas eu posso trabalhar na biblioteca. Você vai ser readaptado na função de bibliotecário, por exemplo, se você tiver habilitação e for compatível com o cargo. A regra de readaptação a gente vai detalhar. Não implica elevação, sim uma movimentação funcional, por exemplo, a readaptação. E os 4 restantes, né, é o reingresso. O cara sai do cargo e depois retorna, né? Ocorre quando há uma reintegração do servidor junto à administração pública. Exemplo, reintegração, o cara foi demitido e depois ele foi readmitido, ele foi reintegrado. Recondução, né? Eu estava num cargo, aí eu vou ser reconduzido ao meu cargo anterior, porque o titular do cargo voltou, né? Reversão e aproveitamento. Essa reversão aqui, o aposentado, aproveitamento do cara que está em disponibilidade. Bacana? Então está aqui para vocês a teoria geral aqui para vocês aqui, a teoria geral do provimento, ok? Voltamos agora para onde? Para o nosso estatuto, né? Vamos lá, capítulo 2º. O capítulo 2º fala do recrutamento e da seleção, né? Recrutamento e seleção são termos da administração, aí eu falo com bastante propriedade para vocês, né? Eu sou administrador, né? E tenho formação em direito também, né? Então é o seguinte, recrutamento e seleção, né? Recrutamento, o ato de você recrutar, chamar as pessoas, né? E depois que você chama as pessoas habilitadas, você vai o quê? Selecionar para ocupar um cargo. O recrutamento é geral e destina-se a selecionar candidatos através do concurso público. Parou, vem comigo. Então, o recrutamento e a seleção, tá? A ferramenta que a administração pública vai utilizar para recrutar e selecionar é o famoso concurso público. Tá aí. É o famoso concurso público, tá aqui, né? Para preenchimento de vagas existentes no quadro de lotação de cargos dos órgãos integrantes das estruturas organizacionais do Estado. Então, concurso público para preenchimento de vagas, né? Vagos de cargos vagos, claro, né? Então tá aí para vocês, né? Ok. Professor, e agora? Agora, tá? Então, recrutamento e seleção se dá através de concurso. Então, a gente vai falar de concurso agora, tá? Concurso. Vem comigo. Concurso. Para falar de concurso, nós temos que ir até a Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º. Que o artigo 37, inciso 2º, trouxe um princípio muito importante, chamado princípio da imprescindibilidade do concurso público.
ou seja, a obrigatoriedade do poder público na realização de concurso público. Esta obrigação geral do concurso público para o provimento efetivo em todos os cargos da administração pública de carreira se deu tão somente com a Constituição de 1988. Tá? Professor, por quê? Porque antes disso não era obrigatório. Antes disso, no Brasil, nós tínhamos aí quem tinha mais conhecimento com pessoas poderosas tinha a possibilidade de realizar um provimento através de uma indicação. Não existia obrigatoriedade do concurso público, né? Então, antes da Constituição de 88, isso eu falo porque eu sou professor de administração pública, com muito orgulho aqui da Lá Concursos, eu afirmo para vocês, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, que é o seguinte, tá? Eu digo para vocês o seguinte, que no concurso público, tá? Que antes da Constituição de 1988, eu digo para vocês o seguinte, tá? Existiam muitas práticas de nepotismo e patrimonialismo no Brasil. Não é que isso não tem, mas acabou. Então, o que? Os cargos públicos eram todos ocupados aí por quem tinha aí mais esse poder de conhecimento aí, né, entre aspas, né? Então, trouxe essa obrigatoriedade. Graças a Deus. Inclusive, o concurso público, na minha opinião, aí, é uma das mais claras demonstrações do princípio da democracia, do mérito, passa aquele que tem mais mérito. A investidura em cargo, investidura é o quê? Você quer ser servidor público, então você vai ter que passar pela investidura. A investidura é o nome que se dá para ocupar um cargo público, ou emprego público. Cargo público, o cargo aqui é para quem? Vem comigo. Tem que saber. O cargo aqui é para administração direta, tá? Mais autarquias e fundações públicas. Não coube aqui, mas você sabe que é fundações públicas. Esse é o cargo. Concurso, obrigado. Ou emprego. Emprego, emprego é CLT. Quando fala aqui, cargo, ele vai ser submetido ao regime jurídico único da respectiva esfera de poder, esfera da federação, União, Estado ou município, né? CLT vai ser para dois casos, empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que na aula anterior eu falei do artigo 39, que teve a emenda 19, que queria acabar com isso, né? Se tivesse valendo a nova redação do artigo 39, o poder público podia escolher, pode ser CLT ou RG1, um ou outro, né? Então, para ambos os casos, é obrigado, depende de aprovação. Por isso que quando você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, Banrisul, né? Banrisul, e eu quero fazer um merchanzinho para vocês aí. Eu sou professor de conhecimentos bancários, muito experiente, inclusive conhecimento bancário é a matéria que eu tenho mais experiência aí na minha carreira de magistério, né? Então, lá é o quê? Lá é CLT, porque é o quê? Uma sociedade de economia mista. Depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Tá? No caso nosso aqui, uma das leis é a lei que nós estamos estudando aqui, a Lei Complementar 10.098, né? E mais a lei de carreira, ressalvadas nomeações em cargo de comissão. E cargo de comissão não precisa, ressalvados, ou seja, não há necessidade de ter concurso para cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração, né? E aqui, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Então, aqui é um princípio muito importante da obrigatoriedade do concurso público, ok? Bacana, né? Então, eu quero passar para vocês aqui primeiro a teoria geral de concurso público, depois a gente vai aí para a lei. Aí você fica sabendo tudo, né? Vem comigo aqui. Então, provimento de cargo público. Cargo público, emprego público, obrigatoriedade do concurso público. Já falei isso para vocês, né? Cargo em comissão, ato discricionário. Então, a autoridade competente escolhe quem é o melhor para exercer, sem concurso. Se é sem concurso, pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Então, regra geral de provimento é essa aqui, né? Professor, exceções? Com certeza. Com certeza. Existe provimento sem concurso público? Sim. Você tem que saber, exceção. Examinador adora de paixão isso, que é exceção. São 6 casos na qual o sujeito vai ocupar o cargo público, tá, sem concurso. Quando a gente lê lá,
né, o 37, inciso 2º, a gente pensa que é para todo mundo. Não, mas tem 6 sujeitos aí que estão excluídos dessas regras. Quer em concurso? Sim. Primeiro, os cargos eletivos. Eletivos vem de o quê? De eleição. Ó, eleição. Ó, quem? Vamos lá, presidente, né? Presidente, senador, deputado federal, estadual, prefeito, vereador, são todos cargos o quê? Eletivos. Então aqui é sem concurso público, ele passa por uma eleição. Claro que todos são o quê? Temporários, tem data de início e data de término. Segundo caso, cargos em comissão. Livre nomeação e exoneração, ad nuta, né? Cargos de comissão, não função de confiança, função gratificada, né? Não é isso, né? Terceiro caso, ó, contratação por tempo determinado, artigo 37, inciso 9, inclusive aqui no Estatuto, nós temos aí, salvo engano, que é o título 6º, né? É o título 6º ou título 7º do Estatuto que fala da contratação temporária, né? Contratação temporária, né? Não é um vínculo efetivo, ele entra na carreira, mas não é efetivo, ele vai ser regido pela CLT, pelo regime previdenciário, INSS, regime geral, né? Como assim, professor? Cargo temporário, né? Secretaria de Educação acontece muito, Secretaria de Saúde acontece muito, vamos lá, professor, né? O que acontece? A escola está com a anotação certinha, né? E aí, 3 professores de matemática ficaram doentes aí, uma incapacidade aí que vai durar aí meses, anos, né? Para o professor se recuperar e retornar às suas atividades. Aí as criancinhas vão ficar sem aula? Não. Então, excepcionalmente, né? Claro, nos casos previstos, a gente vai tratar de todos os detalhes aqui. O que é permitido? É permitido que o poder público faça uma contratação temporária para ocupar, que não é concurso público, pode ser um processo seletivo. Então está aí essa outra possibilidade, né? Hipóteses constitucionais, que são expressamente previstas na Constituição. Por exemplo, ministros do Tribunal de Contas são todos o que? Nomeados, escolhidos, né, do STF, olha aí uma briga danada desse provimento, STJ, TST, Tribunais Superiores. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, na Constituição Estadual, para os cargos de provimento, conselheiros do Tribunal de Contas, é um exemplo, né? Desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Então eles não vão fazer concurso, eles vão ser um provimento sem concurso, né? Vai ser nomeado pelo chefe do Executivo, nos 2 casos, né? Vamos lá. Quinta hipótese, são 6 hipóteses, né? Servidores estabilizados. A regra do concurso público foi de quando? A regra do concurso público foi de 1988, né? O que acontece? Antes desses caras aqui, ó, 5 anos antes aqui, ó, o cara entrou aqui, ó, tá? Antes de 5 anos, ele entrou aqui. Ele ocupou o cargo aqui. O que acontece? Todo mundo que foi antes de 5 anos da promulgação da Constituição, esse cara adquiriu o quê? Eles foram estabilizados, né? Ele foi estabilizado. É claro que agora aí está um pouquinho, né? Está pouquinho aí de servidores que foram estabilizados. Tá? São poucos servidores que foram estabilizados, né? Isso aqui vai acabar com o tempo, com certeza, né? Cada ano que passa. E finalmente, aí uma situação aí que foi criada pela emenda constitucional número 51, né? Agente comunitário de saúde e combate a endemias, né? O que é previsto na Constituição, no seu artigo 198, né? Foi inserida pela emenda aí 51, e nós temos uma lei aí, que é a Lei 11.350 de 2006, que criou o emprego público com provimento pelo processo seletivo público. Ó. Então, o agente comunitário de saúde e combate a endemias, tá? Ele não faz concurso público, ele vai fazer o quê? Processo seletivo público, sendo vedada a contratação temporária. Tá? Então, está aqui um caso, se o examinador quiser realmente aí, apertar o seu pescoço, ele vai cobrar esse assunto aqui. Bacana? Então, esses aqui são os casos, né?